Capítulo 10 Sonhando com Deus. A rendição absoluta à vontade de Deus é a única maneira de o crente viver. Mas algo estranho acontece quando essa pessoa entra na intimidade da amizade com Deus. Deus passa a se interessar pelos nossos desejos e, no fim das contas, Ele quer que as nossas mentes sejam renovadas para que a nossa vontade possa ser feita. A esta altura, espero que esteja claro que a vida cristã normal é uma parceria entre Deus e cada um de nós, praticada na vida diária à medida que nos tornamos a porta do céu, liberando a manifestação da realidade de Deus para aqueles que nos cercam. Paulo nos chamou de cooperadores com Cristo, vê segundo a carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. E é isso que somos, parceiros na obra do céu nesta esfera terrestre. Mas muitos cristãos têm uma perspectiva unidimensional dessa ideia de cooperação. Eles pensam que ela é um intercâmbio robótico entre eles e Deus, em que a vontade deles é reduzida a zero e a vontade de Deus sobrepõe completamente os desejos e pensamentos deles. Eles se veem como seres que agem por controle remoto, totalmente sob a direção de um Deus que se assenta no céu e opera os controles principais. Mas isso é exatamente o contrário do que a Bíblia diz. Na verdade, nossas ideias, desejos e sonhos têm uma influência monumental sobre a maneira como Deus executa o seu plano neste mundo. Somos colaboradores, o que significa que, separados de Cristo, a nossa obra não é completa e, ao mesmo tempo, incrivelmente, a obra dele na terra não é completa sem nós. Deus conta com você e comigo como cooperadores no que ele está fazendo e não como robôs que estão executando as suas ideias. Ele realmente está interessado em nossos desejos e sonhos e abrir o seu plano neste planeta para a sua influência. Isso parece quase uma blasfêmia para os ouvidos do cristão moderno. Muitos de nós, e incluo a mim mesmo, fizemos orações no passado que diziam: ó Deus, tira a minha vontade. Essa é, sem dúvida, uma das orações mais tolas que alguém pode fazer. Ela desvaloriza totalmente a nossa vontade, que é uma das maiores coisas que Deus já criou. A sua vontade é tão valiosa que ele não a violaria mesmo em detrimento do seu próprio filho. Você e eu somos a pérola de grande preço. Sem uma vontade independente, nós nos tornamos brinquedos animados, bonecos, objetos programados. Mas com o livre-arbítrio, nós nos tornamos amantes de Deus e cooperadores voluntários com Ele. E quando cooperamos com Ele, as nossas ideias podem literalmente mudar o rumo da história. A Bíblia nos mostra como a cooperação funciona. Na criação, Deus deixou Adão nomear a todos os animais. Ver Gênesis capítulo 2, versículo 19. Os nomes naquele tempo eram mais do que apenas rótulos bonitinhos dados para distinguir as criaturas. Os nomes eram designados de acordo com o caráter. Eles indicavam que tipo de ser aquele seria. Quando Deus deu a Adão o privilégio e a responsabilidade de dar nome a todos os animais, ele o estava convidando para atribuir caráter e natureza àquelas criaturas com as quais ele passaria a sua vida. Deus criou tudo. Adão acrescentou a sua expressão criativa, dando aos animais certas naturezas. Isso é cooperação. Outro exemplo está na vida de Moisés. Ele teve um dos relacionamentos mais íntimos com Deus de toda a Bíblia. Ele conheceu Deus face a face e até boca a boca, dizem alguns. Como esse relacionamento funcionava? Uma vez Deus disse a Moisés, abre aspas, vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel,
os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Fecha aspas. Êxodo, capítulo 32, versículos de 7 a 10. Moisés respondeu: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos, o tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do teu furor, da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Êxodo capítulo 32, versículos de 11 a 13. A resposta de Deus. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Êxodo capítulo 32, versículo 14. Essa é uma interação de tirar o fôlego. Deus não estava fazendo um jogo psicológico. Ele não usou a psicologia inversa para dirigir Moisés à conclusão certa. Ele interagiu com Moisés como amigo. Essa era uma conversa entre pessoas íntimas e não entre servo e senhor. No Evangelho de João, Jesus afirmou que temos esse tipo de relacionamento com Deus. Já não vos chamam servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João capítulo 15, versículo 15. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João capítulo 14, versículo 14. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João capítulo 15, versículo 7. Servos não são cooperadores, amigos sim. Há grandes diferenças entre a mentalidade de cada um. Um servo é voltado para a tarefa, querendo saber exatamente o que é exigido para que ele possa fazê-lo. Mas um servo não conhece o negócio do mestre por dentro. Não temos servos hoje, de modo que é difícil para nós entendermos. Mas imagine que você tivesse pessoas vivendo na sua casa, que o servissem e executassem a sua vontade. Um servo saberia certas coisas sobre você, como os seus hobbies, se você gosta de ir a jogos de futebol ou pescar, o que você gosta como jantar, a que horas você quer o café da manhã, mas um servo não compartilharia momentos pessoais com você. Ele não consolaria você nos seus momentos de tristeza. Você não convidaria os servos para entrarem e discutirem problemas familiares ou decisões maiores de negócios ou até menores. Mas Deus nos elevou de servos a amigos. Ele nos convida a um relacionamento que vai além das interações empregador-empregado. Ele está disposto a permitir que nós o envolvamos para mudar a mente dele, para direcionar as suas ideias, para compartilhar da sua obra criativa progressiva. Deus não tem falta de ideias, mas ele gosta da nossa participação. Quando você se torna amigo de Deus, não perde a humildade e a obediência de um servo, mas sua perspectiva sobre o relacionamento muda. Há um ponto em nosso relacionamento com Deus onde a obediência não é mais uma questão primordial. Isso também pode parecer blasfêmia, mas é uma verdade profunda que Deus quer revelar mais amplamente à igreja. Existem níveis de relacionamento com Deus que muitos de nós não conhecemos ou não concebemos ou sequer experimentamos. E até que o façamos, a nossa cooperação com Ele será mais limitada do que o necessário. O sonho de Davi.
Um dos exemplos mais extraordinários de cooperação foi a ideia do rei Davi de um templo. O capítulo 8 de 1 Reis relata a construção do Templo de Salomão, um dos eventos mais significativos da Bíblia. Na dedicação do templo, Salomão disse: Bendito seja o Deus, o Senhor de Israel, que falou pessoalmente a Davi meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo, abre aspas, desde o dia que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel, fecha aspas. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículos de 15 a 17. Deus disse, abre aspas, eu não escolhi uma cidade, eu escolhi um homem, e o templo estava no coração do homem, fecha aspas. É como se ele estivesse dizendo, abre aspas, o templo não foi ideia minha, Davi foi ideia minha, fecha aspas. Incrível! A criatividade de Davi e os desejos dele escreveram a história porque Deus os abraçou. Isso é absolutamente estranho para a maior parte do nosso modo de pensar. Esperamos por instruções e nos esforçamos para suprimir as nossas próprias ideias. Pensamos que qualquer coisa que façamos para Deus deve fluir diretamente do trono, a ser executada ao pé da letra, como se saindo de um livreto de instruções celestiais. A abordagem de Deus é diferente. Ele se fez vulnerável aos desejos do seu povo. A história se desenrola de acordo com o que nós fazemos, com o que nós oramos, com o que não fazemos e com o que não oramos. Ele nos deu os princípios do reino que definem os nossos parâmetros. Então ele disse, abre aspas, sonhadores, venham, vamos sonhar juntos e escrever a história humana, fecha aspas. O desejo. Às vezes, pensamos que se realmente desejamos alguma coisa, ela não deve ser de Deus. É como se servíssemos a um Deus bárbaro que quer apagar qualquer coisa que seja gerada no nosso coração. Ao contrário, Deus está enamorado dos nossos desejos. Ele quer ver o que faz você vibrar. Sim, Ele criou você e sabe tudo ao seu respeito, mas Ele só pode ter comunhão com você à medida que você se abrir em um relacionamento com Ele. É daí que vem o prazer, quando os sonhos e desejos iniciam o diálogo e a interação e a cooperação tem início. Durante muitos anos, eu entendi mal o conceito bíblico de desejo. O Salmo 37, versículo 4, diz a cada um de nós, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Como muitas pessoas, eu ensinava totalmente que se você se deleitasse no Senhor, Ele mudaria os seus desejos, lhe dizendo o que você deveria desejar. Mas não é tudo o que isso significa. Esse versículo literalmente significa que Deus quer ser impactado com o que você pensa e sonha. Deus está atrás dos seus desejos. Ele está desejoso de ter intimidade com você. Ele se abriu para os desejos do seu povo. Ele gosta de interagir com você, lançando a ideia dele e esperando a sua resposta. Jesus até disse, abre aspas, a quem você perdoar, eu perdoarei, fecha aspas. A cooperação é um imenso aspecto do ministério que muitos de nós simplesmente não entendemos, porque a verdadeira amizade com Deus é estranha para nós. A maior parte do mal entendido ocorre porque não sabemos quais dos nossos desejos vêm de Deus e quais são carnais. A própria palavra desejo, em inglês, désir, é composta do prefixo de e zire, que significa o Pai. O desejo é por natureza do Pai. Mas antes de virmos para Cristo, os desejos ou os nossos desejos são corrompidos, porque o desejo é gerado a partir daquilo com o que temos comunhão. Se tivermos comunhão com a ganância, os nossos desejos serão gananciosos.
Se tivermos comunhão com a pornografia, os nossos desejos serão de perversão. Se tivermos comunhão com a ira por causa de uma mágoa passada, o nosso desejo será de vingança. Mas quando temos comunhão com o Pai, os nossos desejos são puros. Lembre-se do que Jesus disse. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Marcos capítulo 11, versículo 24. O que você deseja quando está orando? O que você deseja naquele lugar de comunhão com o Senhor? Quando entramos no reino, a estrada estreita e reta de que Jesus falou se torna grande e larga. O reino é maior por dentro do que parece por fora. Há espaço para os nossos desejos, para a nossa criatividade, para as nossas ideias. Não pensamos ou sonhamos independentemente de Deus, mas por causa dele. Ele essencialmente disse, abre aspas, vou-lhes dar uma grande ideia e quero que ela molde cada sopro de vida em vocês, cada parte do ministério, cada oração. A ideia é, assim na terra como no céu. Agora vão, corram com ela, façam-na acontecer, fecha aspas. Esse mandado nos move a sairmos de uma servidão robótica, onde perguntamos constantemente, abre aspas, Senhor, devo comer atum ou manteiga de amendoim no almoço? O Senhor quer que eu atenda o telefone quando ele tocar? Devo falar com aquela pessoa na loja ou passar direto? Fecha aspas. Essa é uma forma de dependência que nem sempre agrada a Deus. Em vez disso, Deus confia no coração de um homem que está envolvido na sua amizade com Ele. À medida que temos intimidade com Ele, o que acontece passa a ser resultado dos nossos desejos e não apenas de recebermos ordens específicas do céu. Deus começa a se alimentar dos nossos desejos e vontade, assim como Ele se alimentou do desejo de Davi. O templo não parece sequer ideia de Deus, mas foi bom ele tê-lo colocado no seu livro a ter feito dele uma grande parte de sua obra no planeta. Ele fará o mesmo com as suas ideias e desejos. Do mesmo modo, a Bíblia diz que Jesus só fazia o que ele via o seu Pai fazer. Ver João capítulo 5, versículo 19. Durante a maior parte da minha vida, eu entendi que isso significava que quando Jesus colocou lama no olho do cego, foi porque ele viu o Pai fazer isso primeiro no Espírito. Eu ainda creio nisso, mas também penso que Jesus estava dizendo muito mais. Creio que ele estava nos dizendo, abre aspas, eu vejo o que move o Pai e permito que aquilo que o move determine o meu rumo. Fecha aspas. Como pastor, sei como é ver os sonhos de outras pessoas florescerem sobre o ministério em minha igreja. Mas a minha primeira preocupação é sempre a agenda de Deus para nós. Quando consideramos outras pessoas para a nossa diretoria ou equipe de liderança, as agendas delas precisam sair da janela. Não presto atenção à agenda de ninguém, por mais eminente que ele seja, ou que dinheiro ele tenha para executá-la. Sou imune às agendas dos outros, até que eles renunciem a elas e tornem a minha agenda, que Deus me deu para a nossa igreja. Então, e só então, as agendas deles se tornam importantes para mim. Os desejos deles de adquirirem vida em minha mente quando eles compartilham comigo, ou melhor, os desejos deles adquirem vida em minha mente quando eles as compartilham comigo. Creio que é assim que o Pai trabalha. Quando ele vê você e eu nos rendermos à agenda dele, ele de repente passa a estar interessado em ouvir o que temos a dizer. A nossa rendição o torna vulnerável aos nossos sonhos. Passa a haver um efeito de cooperação. Como acontece com qualquer esforço de cooperação, o trabalho que fazemos com Deus leva a nossa marca e a dele. Minha esposa deu à luz nossos 3 filhos e eles levam as minhas características e as dela. De modo que quando cooperamos com Deus, o resultado se parece
com ele e conosco. Por exemplo, cada um dos 4 evangelhos representa a mesma mensagem. No entanto, cada um é único e distinto, porque cada um dos autores era único e distinto. Até os atuais derramamentos e avivamentos que estão ocorrendo em todo o mundo têm manifestações completamente diferentes, porém o mesmo Espírito, porque eles fluem através de pessoas com dons, personalidades, relacionamentos e ambientes culturais diferentes. Cooperação não tem nada a ver com conseguir o que queremos de Deus. Ele não é um mensageiro cósmico para executar todos os desejos que temos. E ele também não carimba todos os sonhos que levamos a ele. Mas, se Deus cancela um dos nossos sonhos, é apenas porque ele tem um melhor em mente. E ele prefere ouvir você sonhar e ver você se acovardar diante dele perguntando qual é a sua tarefa seguinte. Repetindo, e ele prefere ouvir você sonhar a ver você se acovardar diante dele perguntando qual é a sua tarefa seguinte. Criatividade abundante. Sonhar com Deus desvenda reservatórios profundos de criatividade em cada pessoa, em diferentes áreas de dons e talentos. Mas em muitos setores da igreja, a criatividade está confinada porque as pessoas temem os seus desejos e sonhos. A religião, cruel e monótona, reprime o impulso criativo que Deus colocou dentro de cada pessoa. Cada um de nós tem o direito e a responsabilidade de se expressar criativamente na área da vida que nos interessa, seja ela qual for. No entanto, muitos de nós temos o terrível hábito de fazer as coisas da maneira como sempre fizemos, por razões de medo e segurança. Somos descendentes do Criador, mas nos apegamos aos métodos velhos e desgastados. Pedimos a Deus para fazer coisas novas através de nós, mas esperamos que Ele as faça de uma maneira familiar. Muitos cristãos oram e quando a mente deles divaga, eles pensam que é o diabo que os está distraindo. Esse pode ser o caso muitas vezes, mas talvez o nosso, entre aspas, diabo esteja ativo demais e o nosso Deus inativo demais. Quando a sua mente divaga, talvez Deus esteja levando você a soluções criativas para os problemas. Você talvez esteja resistindo a ideias do céu e se agarrando a uma prática de oração rígida e religiosa. Algumas pessoas de negócios saem, entre aspas, da rota quando estão orando, pensando em um contrato ou em uma oportunidade e no fim da oração elas pensam: arruinei todo o meu tempo de oração pensando em outra coisa. A culpa e a condenação vêm sobre elas quando Deus, na verdade, estava desviando-as para um assunto que estava em sua mente. Ele queria que elas pensassem criativamente e interagissem com ele para que ele pudesse liberar ideias que elas nunca tiveram. Meu tio Davi me contou uma vez que um professor de uma faculdade cristã olhou para os seus alunos e disse, abre aspas, quantos de vocês querem ser milionários? Fecha aspas. Todos eles falaram, eu quero. Vão para casa hoje à noite e orem e me digam o que vocês sentiram quando estavam orando. Eles voltaram no dia seguinte e ele disse, quantos de vocês querem ser milionários? Uma pessoa ergueu a mão e essa pessoa acabou sendo um homem de negócios bem-sucedido. O ponto era que nesse relacionamento com o Senhor há uma troca na presença dele. E essa troca molda paixões e sonhos em nós. Infelizmente, a religião nos programou para ignorar qualquer coisa que possa ser um desejo pessoal, de modo que deixamos que o mundo que nos cerca se encarregue de sonhar e nós nos alistamos no sonho dele. Muitos cristãos nunca sentem a liberdade de expressar criativamente o que Deus está fazendo e dizendo neles pessoalmente. Quando eu era criança na escola, tinha um mau hábito de sonhar acordado. Isso se estendeu até a idade adulta. Recentemente, enquanto eu compartilhava uma refeição com alguns amigos em um restaurante, vi-me pensando sobre o poder de cura de Deus sendo derramado naquele lugar. Foi o sonho acordado de um adulto. No dia seguinte,
Um profeta profetizou sobre mim e clamou algumas coisas que Deus colocara em meu coração. Ele disse, abre aspas, você se vê sonhando acordado, fecha aspas, e descreveu as coisas a respeito das quais eu estava sonhando acordado. Então ele disse na voz do Senhor, abre aspas, você pensou o tempo todo que era você, mas sou eu. Sou eu. Eu estava fazendo isso. Eu estava no meio daquele sonho. Era eu quem estava provocando aquilo dentro de você. Fecha aspas. Sonhar acordado pode envolver todo tipo de ideias novas e criativas. Deus deposita pensamentos originais e formas de expressão que nunca tivemos. Como é ter Deus, cujos pensamentos são tão altos quanto os céus, falando dentro dos nossos pensamentos. Isso já aconteceu na sua vida? Li certa vez que toda criança de 4 anos de idade é um artista. Então elas vão para a escola e aprendem certos padrões para a arte, de modo que nem toda criança permanece sendo um artista. Eu não diria que o sistema é sempre mau, mas há um impulso para criar em todas as pessoas que às vezes é silenciado. Repito, eu não diria que o sistema é sempre mau, mas há um impulso para criar em todas as pessoas, que às vezes é silenciado. Quando meu filho mais velho tinha 2 anos ou 3 anos de idade, ele descobriu o giz de cera e desenhou na parede o que parecia o horizonte da cidade de Nova York. Benny e eu achamos incrível. É claro que não queríamos que ele desenhasse nas paredes novamente, mas quando recebemos convidados em nossa casa, dissemos, abre aspas, venham ver o que nosso filho fez. Ele desenhou a cidade de Nova York na parede, fecha aspas. Mais tarde, quando ele tinha cerca de 10 anos, ele estava reclamando das aulas de inglês. Abre aspas, papai, onde é que eu vou usar isto? Fecha aspas, ele disse. Ouvi-o falar sem parar sobre o quanto o inglês era monótono e finalmente eu falei. Talvez você devesse prestar uma atenção especial às aulas de inglês. Você poderia ser uma daquelas pessoas que Deus usa para escrever livros, e você vai precisar aprender essas coisas. Ele ficou com um olhar distante, e de repente as aulas de inglês adquiriram uma importância totalmente nova para ele. Invenções geniais. Um homem estava andando pela estrada muito tempo antes de existir a eletricidade por corrente alternada. Nessa época era necessário ter um transformador e certa quantidade de metros de fonte de energia até onde ela seria utilizada. Aquele homem deixou sua mente divagar sobre o problema e dentro de 10 minutos Deus fez um download no cérebro dele de todo o conceito da eletricidade por corrente alternada, que permite que a eletricidade viaje por centenas de quilômetros sem tantos transformadores. Essa ideia iluminou cidades inteiras, de costa a costa. Os sonhos acordados daquele homem revolucionaram o mundo. É sobre isso que a Bíblia fala em Filipenses 4,19, quando diz, abre aspas, de acordo com as suas riquezas em glória em Cristo Jesus, fecha aspas. Perguntaram a um rabino judeu sobre essa frase e ele falou, abre aspas, significa que Deus, da sua dimensão de glória e domínio, liberará para o seu povo ideias, conceitos, coisas criativas e invenções geniais que farão com que uma tremenda provisão venha até eles. Fecha aspas. Deus não olha para a crise da AIDS e pensa, eis algo em que nunca pensei. Que pena que ninguém jamais descobrirá uma resposta para esse problema. Ele não se aflige com a ecologia ou com a fome ou com qualquer problema que o mundo enfrenta, mas até que os cristãos decidam cooperar com Deus em uma criatividade jamais ouvida e em sonhos remotos, não mudaremos a sociedade e o mundo. Não podemos depender de Deus para fazer tudo. Não podemos exigir que Ele apareça com todas as soluções. Precisamos cooperar com Ele. Em minha experiência pessoal, quanto mais eu entro em um lugar de intimidade com o Senhor, mais Ele abençoa o trabalho das minhas mãos com criatividade e novas ideias. Esse é o desejo de Deus para todas as pessoas. Preste atenção aos pensamentos do reino.
Não falo da voz trovejante no céu, mas das ideias frescas que golpeiam que galopam pela sua cabeça ao longo do dia. É totalmente possível que elas sejam enviadas a você por Deus. Algumas pessoas de negócios andam por um terreno baldio e veem um prédio construído ali, mas não percebem que Deus está falando com elas, atraindo-as a pensar criativamente. Alguns músicos ficam com uma melodia original na cabeça, mas não a desenvolvem. Se prestarmos atenção, pegaremos as ideias de Deus. Como você vê, a igreja não irá transformar as cidades por meio de reuniões contínuas de avivamento, mas permitindo que a criatividade e o poder do reino fluam para as comunidades. Como seria ter ideias que podem transformar uma região atingida pela pobreza em um centro empresarial próspero? Ou que erradicam uma doença específica? Ou capazes de transformar totalmente as mentes das pessoas por meio de um filme, de um livro ou de um CD de música? Por que você acha que tem havido um ataque tão grande contra os artistas na igreja? Porque o inimigo quer nos separar da força criativa que pensa fora da caixa. Essas ideias podem mudar o mundo. A árvore da vida. Os seus desejos, longe de serem maus, destinam-se a torná-lo forte e saudável em todas as áreas da vida. A Bíblia chama a realização dos seus desejos de árvore da vida. Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz, abre aspas, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida, fecha aspas. E Provérbios 13, 19 diz, abre aspas, o desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos, fecha aspas. Quando os seus desejos se cumprem, eles se tornam uma árvore de vida para você. A árvore da vida fornece força emocional contínua, força financeira contínua, sabedoria contínua e uma mente que fica à vontade. Esse é o desejo de Deus para você e para todo crente. A árvore da vida é mencionada em 3 livros da Bíblia. Primeiro em Gênesis, no centro do jardim, juntamente com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ver Gênesis capítulo 2, versículo 9. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, um anjo bloqueou o caminho para a árvore da vida. Não foi uma punição. A árvore da vida dava eternidade ao que quer que ela tocasse. Em outras palavras, se o homem pecador tivesse comido da árvore da vida, a humanidade teria ficado permanentemente presa a um estado pecaminoso. A árvore da vida é mencionada novamente no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, com uma grande imagem profética dos crentes comendo do seu fruto. Esse momento está no futuro. E assim a árvore da vida em Apocalipse nos diz o que virá. Mas a árvore da vida também se encontra em Provérbios, como acabamos de ler. A árvore da vida em Provérbios nos diz que pode acontecer no presente. Podemos comer do fruto dessa árvore em nossa vida diária. Deus colocou figuradamente essa árvore no nosso alcance. A cada mordida do seu fruto, libera em nós força e coragem eterna, um senso de destino e propósito. De onde se origina essa árvore? Da realização dos nossos desejos individuais, únicos, dados por Deus. O desejo faz parte do sistema de Deus, de sua economia, ou da sua economia. Ele nos atrai a uma amizade íntima com Ele e depois responde aos nossos desejos e orações e os atende. Quando Ele o faz, isso libera a coragem da eternidade dentro de nós. Quando os nossos desejos não se realizam, nossos corpos e espíritos sofrem juntos. Uma das causas da doença e da enfermidade é uma decepção que nunca é tratada de forma redentora. As pessoas passam por uma circunstância decepcionante e nunca vão adiante de Deus para que Ele cure as mágoas que elas derramam de suas almas. O corpo físico inevitavelmente reflete o que está se passando. Certa vez, ministrei a uma mulher com a doença de Crohn.
Seu cólon estava se dissolvendo havia 7 anos. Perguntei se ela tinha problemas com a vergonha. Ela respondeu que sim. E eu disse: o seu corpo está lhe enviando uma mensagem. O seu cólon está comendo a si mesmo. A dureza que você usa consigo mesma a está deixando doente, e o seu corpo está manifestando o que você está fazendo consigo mesma emocionalmente. Ela se arrependeu desse pecado e foi instantaneamente curada. Quando uma árvore de vida cresce vigorosa em nosso espírito, ela dá frutos maravilhosos em todas as áreas da vida. A Bíblia fala sobre o fruto do espírito: amor, alegria, paz, paciência e assim por diante. Eles são produzidos quando permanecemos em Cristo. Quando os nossos desejos se realizam à medida que estamos ligados a Ele, a videira. Esse fruto deve aumentar à medida que o avivamento e a revelação são passados através das gerações, como veremos a seguir.